Há pouco tempo lançou o episódio 9 de Tensei Kizoku no Isekai, onde enquanto eu assistia a ele, eu achei algumas coisas bem estranhas. Eu entendia bem a história sim, eu entendia basicamente tudo porque eu já li o mangá, então meio que entendia o que estava acontecendo, mas eu achei muitas coisas estranhas, meio desconexas, meio diferentes do que eu já conhecia anteriormente. E assim eu fui perguntar pro meu mano Nath do Discord se ele sabia se o anime ou o mangá era o mais próximo da novel, afinal sempre tem diferenças entre adaptações. Ele me respondeu que o mangá era mais próximo, onde o anime não está ruim, mas o mangá sim era mais fiel. Afinal é aquilo, é a famosa diferença entre adaptações que todos nós já conhecemos muito bem. Porém, aqui aconteceu de uma maneira um pouco infeliz, meus amigos. Aqui eles acharam muita coisa, tipo, eles fecharam muito, eles atropelaram a história, vocês me entendem? Eles mudaram algumas coisas não tão relevantes também, mas eles fecharam tanto que tirou o impacto, o drama, meio a profundidade da série, vocês me entendem? Não está ruim, muito pelo contrário, eu estou fazendo recaps desse anime no canal de recaps e estou gostando bastante. Porém é aquilo, as coisas que eles mudaram e rusharam às vezes me incomodam bastante enquanto eu assisto, e é por isso que hoje eu vim aqui falar com vocês justamente sobre isso. Eu vou fazer uma comparação entre esse 9º episódio e o mangá e explicar para vocês tudo o que eles rusharam, cortaram e a profundidade do quanto que deveria ser e como que está agora. E claro, nada melhor para começar essa comparaçãozinha do que com o seu gostei aqui embaixo, meus amigos. Você sabia que tem um botão gostei que se você aperta você me ajuda muito? Pois bem, ajuda mesmo. Com o seu gostei e a sua inscrição aqui no canal você me ajuda e me apoia de diversas maneiras possíveis. Então se você não curtiu ainda, deixa o seu likezão bolado, dá o gostei aqui e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Porque agora nós vamos falar sobre todas as diferenças do episódio 9 do mangá de Tensei Kizoku no Isekai. Nós começamos o episódio com o chamado de Caim para a cabana de Yuya, onde o deus teria o convocado lá para conversar com ele. Aqui nós já temos a primeira diferença, onde Yuya teria observado Caim falando com suas esposas, o achado interessante e então chamado ele para a cabana. Porém, na verdade, acontece de uma maneira um pouco diferente. No mangá, o Caim já teria se entrado para a academia, porém teria tirado uma folguinha no fim de semana para ir visitar o seu pai, voltando para sua casa original. Lá ele entraria na biblioteca para estudar um pouco a mais antes de voltar para a escola, e nisso que ele ia para a biblioteca, então ele abriria as portas para uma floresta do nada sem nenhuma explicação. Ele primeiro pensaria que era uma pegadinha dos deuses, afinal apenas eles poderiam fazer tal feito nesse momento, afinal é um teletransporte do nada para qualquer lugar. Então ele entraria confuso sobre o que está acontecendo, procurando pelos deuses, onde lá dentro, a primeira coisa que ele avista é um jovem de cabelos negros, que o ataca sem nem explicar nada. O jovem era extremamente poderoso, e os seus ataques o Caim nem conseguia ver, meus amigos. O jovem era tão rápido que Caim tinha que manter todo o seu foco e toda a sua força apenas para acompanhar movimentos básicos. Se o jovem realmente se esforçasse, Caim não seria capaz de o acompanhar e, claro, seria derrotado por ele naquele mesmo momento. O jovem fala com Caim, o chamando pelo nome de sua vida passada, após ter sacado sua espada e tentado cortar ele, o testando para ver se ele conseguia desviar de seus ataques. E assim, quando Caim consegue desviar daqueles simples ataques, aí então que ele recepciona Caim, dando boas-vindas a ele, embora ele que tenha forçado a vir até aqui. Ele então pediria desculpas por esse teste e levaria Caim para a frente de sua mansão, onde apenas aqui Caim veria a sua casa, onde ainda não estamos em outro mundo, ainda estamos no mundo natal de Caim, só depois que eles irão para outro mundo ainda. E essa primeira interação é importante porque ela lança as primeiras bases de que esse jovem é muito mais forte do que Caim, esse jovem é muito poderoso. Nosso garoto nem conseguia ver seus movimentos direito. Esse é o ponto, a distância em que eles estavam um do outro. Mas até aqui não teve nenhum absurdo, eles encurtaram um pouco, mudaram a ordem e sequência das coisas, mas até aqui nada de absurdo aconteceu, eles apenas trocaram algumas coisas e cortaram bastante coisa. Vamos continuar que as coisas continuam a piorar. Assim eles começariam a falar sobre como Caim é um reencarnado, que Yuya é o rei fundador de Esforte e que ele conhece os deuses, as apresentações básicas entre eles. E a segunda mudança mais básica que eu percebi é que aqui no anime, depois eles conversarem um pouquinho, o Yuya revelaria seu status para Caim, onde lá ele descobre que é deus e não sei o que, essas paradas todas, ficando muito surpreso e tudo mais. Porém,
porém no mangá aconteceu de outra forma. No mangá, eles teriam essa conversa fiada de apresentação e tudo mais, e Yuya perguntaria se Cain teria tempo para ficar ali por um tempo primeiro, e assim que Cain respondesse que não tem muito tempo, então Yuya levaria ele para o outro mundo, pois eles ainda não haviam ido para Fabrinil nesse ponto. Assim sim, aqui Yuya levaria Cain para Fabrinil, porque lá o tempo passa mais devagar, onde ele explicaria isso para Cain, e assim o levaria para sua real casa e sua verdadeira mansão, onde inclusive é por Cain não acreditar que Yuya criou esse outro mundo para o qual eles foram agora, que Yuya revelaria que era um deus da criação que criou esse mundo com seu status. As coisas mudaram um pouco, sim, mas eu senti que isso é necessário para fazer uma narrativa mais coesa. Eu senti que o anime encurtar tanto deixa tudo muito conveniente, sabe? Tudo predestinado, sempre era para ser daquela maneira. Já não, no mangá, acontece uma coisa, essa coisa tem um efeito, que tem um efeito, que tem um efeito. Eles foram para Fabrinil não porque o Yuya queria treinar Cain lá, e sim porque Cain não tinha tempo e tinha muitas coisas acontecendo. Assim, eles foram para Fabrinil porque lá ele teria muito tempo para treinar. Com isso, agora nesse mundo, eles começaram as explicações sobre o porquê de Cain estar ali, porque Yuya o chamou e essas paradas que todo mundo já sabe. Uma coisa que eu devo dar pontos ao anime foi o lance do biscoito, de Yuya provar ser superior a Cain novamente. Em parte, eu achei isso bem criativo, mas eu creio que no mangá eles conseguiram passar melhor essa vibe de que o Cain sim é mais fraco do que Yuya. Aqui no anime, eles tiveram que fazer isso para fazer uma demonstração de força, tipo, ai meu Deus, o Yuya apontou uma espada no pescoço do Cain e ele nem viu, sabe? Uma demonstração de força impactante para falar, tá bom, o Yuya é forte. No mangá, eles não precisaram fazer tal demonstração feia, justamente porque já havia sido lançada essa base, quando Yuya recepcionou Cain com o seu teste, ou seja, desde o começo o mangá já passa a ideia, isso é um teste, eu vou te treinar. Aqui não, ele se apresenta, muito cômico, muito engraçado, não sei o que, momento B10. Entendem? Não é uma coisa que é super ultra ruim, mas a mudança disso impacta como você interage com a obra. Com isso se seguiria a explicação sobre haver 8 deuses originalmente, porém um deles foi esquecido pelo tempo, e esse seria o inimigo atual de Cain, o deus maligno Aron. E eu achei que faltou um pouco sobre Aron no anime, meus amigos. Não é uma coisa extremamente necessária? Não, mas eu achei que uma explicaçãozinha rápida, básica, seria muito bom também, porque Aron, meus amigos, era o deus do entretenimento, e é por isso que nesse mundo não existem jogos, não existem entretenimento, e é por isso que os deuses queriam que o Cain fizesse tal coisa, por isso que o Cain fez o seu joguinho lá, que ele comercializou, deu pro rei e tudo mais, porque o deus do entretenimento, o deus dos jogos, não está mais entre eles. Não existe entretenimento nesse mundo atualmente. É uma coisa boba, mas sim, isso dá complexidade para a história que eu achei que faltou muito no anime, pra ser sincero. No anime, o Yuya falaria aqui sobre a vida passada do Cain estar entrando em jogo, sabe, entrando no assunto e tudo mais, antes de levar para a floresta e treinar com ele, e ele só explicaria isso mais pra frente ainda. E nesse caso, no mangá, não foi assim, eles nem citam os pais do Cain nesse ponto da história. Isso aqui na verdade no anime foi mais pra dar um gancho, eu acho. No anime eles falaram isso pra deixar a gente curioso, tipo, o quê? Pais do Cain? O que tem a ver com isso? Vamos continuar assistindo. Creio eu que tenha sido isso. Porém, eu acho que podia ser mais sutil que nem aconteceu no original. Além disso, a explicação sobre os níveis de poder nesse mundo também foi pulada, e assim nós não temos como saber o quão forte o Cain se tornou. Olha, até o momento, Cain lutava contra monstros de rank S tranquilamente, como por exemplo, o dragão vermelho que existia em sua casa, que ele matou, colocou lá como penhor e tudo mais. Ok? Beleza, mas neste mundo, ao redor da casa de Yuya existem muitos monstros, rank S, SS e SSS, onde todos os monstros são desses rankings. Não é tipo um monstro poderoso e alguns fracos, não, todos os monstros são extremamente poderosos. Então Cain foi jogado literalmente em uma jaula de monstros. Não era tipo, lutou, descansou, lutou. Constantemente ele sempre estava lutando contra monstros muito poderosos e alguns mais poderosos do que ele. Faltou essa explicação e eu acho que isso serve para dar um peso a mais no treinamento do Cain. Eu acho que faltou e é bem interessante falar isso para vocês. E antes de iniciar a fala sobre os treinamentos do Cain, eu digo que eu senti uma falta do que, meus amigos?
do Yuya aqui nesse episódio, porque é o seguinte, no mangá e na light novel, pelo menos creio eu, o Yuya não é uma piada por completo. Não, o cara é literalmente um homem extremamente poderoso, meus amigos. Ele é o rei herói que foi invocado há 300 anos atrás, 110 mil anos no caso de Fabrinyu. Ele foi invocado lá como um adolescente, um jovem adulto, tudo mais, ok. Porém, ele lutou contra monstros, lutou contra deuses, se casou, construiu um reino e viveu por mais de 110 mil anos. Ele sim faz piadas, ele sim sabe o momento certo de fazer uma piadinha e uma comédia, mas eles tiraram toda a seriedade que o Yuya passava, meus amigos. O Yuya aqui não parece um deus, ele parece um tio legal que só sabe fazer pose legal e essas paradas, tá ligado? Não é assim que funciona. O Yuya não é um cara que faz poses e fala frases legais. Não, ele é um cara sério, ele é um cara que tá vivo há muito tempo, meus amigos. Então eu acho que o anime tirou essa seriedade dele e colocou ele muito cômico. É careta aqui, é pose ali, é frase legal aqui. Eu achei que faltou um pouco mais do Yuya em si. E agora entramos na parte dos treinos e, meus amigos, muita coisa foi mudada aqui. Sério, muita coisa mesmo. Assim, então, Cain ouviria o choro de um lobinho, no caso, Haku chorando. Ele então iria se levantar e ir até lá, onde temos a nossa primeira grandíssima diferença de impacto e drama para a obra. No anime, Cain encontra um lobo deitado, um pouco machucado. Tá bom, foi isso. No mangá já é outra coisa completamente diferente. Cain então encontra um pequeno filhotinho, bem pequenininho mesmo, ferido no cadáver de sua mãe ensanguentada, onde aqui é claro, eles teriam lutado contra outro monstro. Esse monstro teria matado brutalmente a mãe do lobo e ele teria se ferido muito nessa luta, e assim ele ficou para trás com o cadáver de sua mãe. Cain teria decidido matar o filhote para evitar que outros monstros o matassem uma morte mais terrível ainda. Porém, é quando ele vê o filhotinho lutando, ele recobra sua consciência e então decide que em vez de matar, ele irá o salvar, assim curando o lobinho, e é claro, para ajudar ele. Porém aqui, o lobinho não teria ficado amigo dele imediatamente. Não. O lobinho primeiro foi até a sua mãe. Ele caminhou até sua mãe e chorou ao seu túmulo, chorou ao seu cadáver. Então, imediatamente ele correu para a floresta. Ele queria vingança pela sua mãe, para matar o orc que fez isso com ela. E é quando então Cain o pararia. Ele falaria: não, pera, calma lá, meu amigo, você não é forte o suficiente e você vai morrer com toda certeza caso você faça isso. Então não faça isso, fique aqui comigo, treine comigo e vamos ficar fortes juntos, convencendo o lobinho a ficar com ele. E é assim que o Haku teria se tornado companheiro do Cain em primeiro lugar, amigos. Onde no anime, depois do Haku ser curado, imediatamente ele já começou a derrotar vários monstros para proteger o Cain. E não foi assim que funcionou, meus amigos. No mangá, mesmo após meses treinando ao lado do Cain, onde ele passou de um filhotinho para um lobo grande, mesmo assim ele não peitava monstros sozinho. Ele precisava da ajuda de Cain para lutar contra outros monstros, onde ele cresceria ao lado do Cain, se fortaleceria e mesmo assim teria dificuldade. E então, um dia, lutando contra essa limitação, lutando contra esse impedimento que ele tinha, ele consegue se vingar da sua mãe sozinho, lutando contra o Rei Orc que matou a sua mãe, e só então ele derrotaria sozinho um monstro sem a ajuda do Cain. E assim, com a sua vingança completa, ele se tornaria o familiar do Cain, continuando com ele mesmo após seu objetivo terminar. Onde assim, depois disso, eles voltariam para a casa do Yuya, onde Yuya explicaria sobre um contrato, ensinando Cain a como fazer um, e então o Cain o fazendo. No anime, o Yuya falou: faz um contrato, é basicamente um tasal, você pode chamar ele quando quiser, e o Cain olha assim pra ele e o contrato faz. Não é assim que funciona. O Cain fez um ritual de contrato com Haku, e então pôde começar a fazer as invocações como acontecem. Assim, passamos para o treino com o Doran, onde outra parte que mudou muito aqui. Não vou falar sobre o Cain apanhando, porque assim, no mangá ele também apanha demais. O Cain é muito mais fraco do que o Doran nesse ponto ainda. O principal ponto aqui é o dragãozinho, que foi completamente mudado no anime. No anime, ele é um tsundere que estava curioso sobre o Cain, mas não queria se aproximar dele, que inclusive brigou com o Haku do nada, e isso não tem sentido. No mangá, ele é o maior carinhoso de todos, meus amigos. Ele é manhoso demais. Desde o momento em que ele conheceu Cain, ele nunca desapegou dele, tá sempre ali se esfregando, em cima da cabeça, no ombro, perto dele. No mangá, na light novel, esse dragão é muito carinhoso com todo mundo, meus amigos. Ele é muito próximo mesmo, ele é muito legal, tá ligado? Então, no anime, ele ser um tsundere que vira a cabecinha assim, não faz o mínimo de sentido. Até porque o Doran confiou o Cain ao dragão
justamente porque eles se deram bem. No anime, nós nunca vimos o dragão se dando bem com Caim, e mesmo assim o Doran chega e fala: ah não, mas por que você não leva meu filho aqui? Onde inclusive isso é outra coisa. Sim, o dragão é filho do Doran e da Huri, onde no anime não cita isso, porque sim, Doran e Huri são dragões, só que em formas humanas. E logo depois disso temos mais parte chata de mudança e rush que eu absolutamente não gostei nem um pouco, que é sobre o passado do Caim. Primeiramente, devo explicar, o Caim não sabia absolutamente nada sobre seus pais até depois do treino. Aqui já é a primeira grande mudança. Aqui o Yuya contou durante o treino, aí o Caim treinou com isso na cabeça, usou o golpezinho do seu pai, não sei o que, essas paradas. Não é assim que aconteceu. Caim completou seu treino e então descobriu sobre a verdade por trás dos seus pais, onde Yuya teria sim um monólogo, mas ele não revela a história, ele não revela a verdade, ele não revela os pais do Caim, nem nada do tipo. É apenas uma apresentação. Ele vai para as lápides, na frente vemos pela primeira vez Shina Megumi e Shina Seiya, e então ele diz como deve ser caso do destino, que por acaso tanto os pais quanto o filho vieram para esse mundo. Ele não contou pro Caim, o Caim não tirou o poderzinho do papai para lutar no treinamento, não. Isso aqui é só depois. Esse monólogo serviu apenas para que nós soubéssemos, caramba, eles também vieram a esse mundo, que história insana. Tá ligado? Onde assim, o Caim, por seu próprio esforço, por seu próprio mérito e por sua própria força, ele terminaria o treino com Doran. Com isso, ele voltaria para a casa do Yuya. E agora sim, Yuya contaria sua história dos seus pais para Caim, onde agora sim, Caim descobriria sobre tudo que tem ao seu redor. E claro, não posso esquecer de falar que isso ter sido segurado, que o Yuya teve um monólogo e o Caim descobrindo só agora sobre os seus pais, isso é muito bom porque deu profundidade aos personagens. Isso deu profundidade à história do Yuya, ao personagem do Yuya, à história dos pais do Caim que vieram no passado e ao Caim está descobrindo agora. Então isso simplesmente ser jogado do nada no meio de um treino tirou completamente a profundidade e o impacto que essa notícia teve originalmente. Assim, o Yuya contaria tudo que o Caim precisa saber e que vocês já sabem que aconteceu, onde aqui o Caim não ficaria tipo, oh meu Deus pai, eu estou com muita raiva, eu quero derrotar o Aron, como aconteceu no anime, que ele fez aquelas caretas cheias de ódio. Não é assim que acontece. Na verdade, o Caim fica bem sério, ele fica maduro. Ali ele simplesmente falaria com seus pais, contando sobre como ele também morreu para proteger outras pessoas, e que assim como eles, ele também quer proteger a humanidade desse mundo, enquanto ele dizia que iria se os vingar, e pedindo que eles esperassem por ele. Assim, ele também rezaria na lápide da Merine, agradecendo ela também por ter cuidado dos seus pais. Aqui, isso nos mostrou que o Caim estava muito mais maduro, amigos, porque se lembrem, o Caim, quando foi para esse Isekai, ele já era um jovem de 17 anos, 18 anos, ele era um jovem adulto, então ele veio para esse mundo como uma criança e viveu mais 12 anos. Na idade mental dele, ele tem mais de 20 anos, 25, 27, por aí. Não faz sentido ele agir como uma criança, e mais ainda, ele passou mais 5 anos treinando com Yuya aqui, ou seja, essa idade mental já tinha mais de 30 anos quase praticamente. O Caim aqui estava maduro e ele agiu de forma madura, ele agiu como um verdadeiro adulto. Mas no anime não, no anime ele parece um pirralho que quer vingança do mundo. No anime ele parece uma criança boba que só sabe brincar. O anime tirou completamente a profundidade do personagem e da história, que não é muito original, posso dizer assim. E aí depois disso teria os presentes, as despedidas e Caim voltaria para o seu mundo, onde não teve joguinho do biscoito no mangá. Pelo amor de Deus, não teve essa paradinha porque não precisa. Outro ponto que eu também gostaria de falar muito é que, olha, a cena das garotas preocupadas com Caim e cozinhando pra ele é completamente desnecessário, sério. O Caim ficou fora por 5 dias no mundo real. Sim, é tempo para um desaparecimento. Porém, existiam inúmeras formas de explorar isso. Então, colocar elas no meio do episódio, um episódio que já estava rushado, não era necessário. Tirasse o tempo delas e dava para outras coisas, explorava melhor a história, seria muito melhor, cara. Dar tempo de tela para alguém desnecessário em um episódio rushado é a pior coisa que eles fizeram. Bom, no fim do dia é aquilo que eu já falei, é apenas a diferença entre adaptações, meus amigos. O mangá, obviamente, é mais fiel, eu gostei mais, eu li com muito mais graça, mas é apenas uma diferença entre as adaptações. O anime, de jeito nenhum, está ruim. Eu estou curtindo ele sim e estou fazendo recaps no meu outro canal. Só vim aqui falar com vocês sobre as diferenças.
que sinceramente eu achei que são muitas por sinal. Tanto que esse vídeo ficou muito grande, bem maior do que outros vídeos que eu trago normalmente aqui no canal. Houveram sim outros episódios que tiveram rush, que foram mais apressados, e eu sim notei isso, porém esse aqui foi demais. Nesse episódio aconteceu a maior crueldade das coisas, tiraram o peso do Haku, mudaram completamente o dragão, mudaram completamente a maneira e o piso com que o Kain recebia as notícias, então eu acho que eu merecia fazer esse vídeo pra vocês. Mas, meus amigos, o que vocês acham sobre isso? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, porque, sério, com tanta mudança assim, eu espero que vocês tenham pelo menos uma opinião formada sobre isso, certo? Porque tem muito rush em animes, mas esse aqui foi surreal. Além disso, você também precisa se inscrever aqui no canal, meus amigos, porque constantemente eu sempre trago vídeos novos, além dos antigos, que eu sei que você também irá gostar. Se você gosta de anime de fantasia e Isekai e Tensei, meu amigo, esse canal aqui é o paraíso pra você, então já se inscreve aí e aperta o sininho, claro, pra ficar podendo as notificações. Deixa o seu likezão também, porque o seu gostei aqui embaixo me ajuda muito e me ajuda demais. Então deixa o seu like, deixa o seu gostei aí embaixo e compartilhe o vídeo. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.